Olá, dando sequência então do nosso movimento do agachamento, no nosso primeiro vídeo a gente destacou então de 4 a 5 estratégias para que a gente possa fazer para ter uma melhora do nosso movimento do nosso aluno. Então, hoje a ideia é abordar a primeira das estratégias, que seria a mobilidade, enquanto uma melhora para esse movimento. A gente vale destacar que faz pouco tempo que a gente começou a identificar falhas de mobilidade. Ficamos presos muitos anos em cima de flexibilidade apenas. E ao longo dos últimos anos, a gente vem enfatizando e vem observando e conseguindo detectar falhas de mobilidade, que nem sempre são pessoas encurtadas, para que a gente consiga desenvolver um melhor agachamento para o nosso dia a dia. O agachamento, que é base, como já foi dito no vídeo anterior, tanto para o esporte específico como para os movimentos dentro das academias de musculação, dentro das academias de treinamento funcional, dentro do CrossFit, dentro dos estúdios de Pilates, dentro do nosso dia a dia. O agachamento ele faz parte do nosso dia a dia. A gente senta para ir no sofá, a gente senta no carro, a gente senta na cadeira, a gente senta na mesa, ou seja, o dia todo a gente tem feito agachamentos. E por que não melhorar então esse movimento que é tão utilizado dentro dos nossos alunos? Encaixando para a mobilidade, eu tenho colocado para os meus alunos movimentos específicos onde a gente consegue avaliar o movimento padrão, consegue avaliar cada articulação específica e para que a gente consiga aí ter um melhor sucesso e tentar errar menos na hora da estratégia aí de um agachamento com carga, um agachamento com peso corporal, ou até mesmo um agachamento aí no front squat, no back squat, um agachamento com kettlebell, para que a gente consiga aí deixar esse aluno cada vez mais inteligente, fazer com que esse nosso aluno ele consiga identificar quais padrões, ele consiga identificar aonde seria o momento adequado para que ele consiga realizar um movimento com maior segurança e com menos movimentos compensatórios. É bem legal. Ao final desse vídeo eu vou deixar algumas imagens de antes e depois de alguns alunos nossos aqui da academia, onde a gente conseguiu ter uma boa evolução trabalhando com mobilidade articular. Nos próximos vídeos a gente vai contar aí com força de movimento, força de estabilidade, a gente vai contar com postura, então foco na mobilidade a partir de agora, tudo bem? Quais são as articulações principais aonde a gente consegue então observar e tem que detectar para que a gente consiga aí tentar uma melhor estabilização no movimento e ter menos movimentos compensatórios? São várias articulações e como a gente já tem aí os estudos dentro do nosso canal do Telegram, tem os estudos já específicos de articulação para cada articulação, né? Joint by joint, que já é específico, né? Já é um tema bem batido e que onde cada articulação tem que fazer apenas a sua função e que quando a gente tem alguma falha em determinada ou tenho dor no joelho, eu avalio as articulações mais próximas, tornozelo e quadril. Então, quais articulações que a gente deve observar de início para que a gente consiga um bom movimento? Começando lá embaixo no pé, o arco plantar então que é da nossa pisada, ele é característico então já para uma boa adaptação. O arco plantar ele nos dá estabilidade, então ele é um padrão, ele é uma articulação onde tem que me gerar estabilidade, tá? Eu tenho que ter ele bem firme, eu tenho que ter ele bem fixo ao chão na hora de realizar o movimento, porque senão eu já acabo desestabilizando outras articulações lá para cima. Então, na base de avaliação, a gente tem que começar pelo solo, que é onde a gente está fixo na hora de realizar o mesmo movimento. Arco plantar, ele tem que me dar uma boa estabilidade para que eu já consiga, pelo menos, ter equilíbrio, né, e não desenvolver aí movimentos compensatórios daqui para cima em outras articulações para que eu realize o movimento. O arco plantar então ele me dá a estabilidade. Quando eu penso em estabilidade, eu tenho que pensar em exercícios de isometria, onde eu vou conseguir fazer com que eu gere maior estabilidade nessa articulação. Então, já vou passar para vocês, para ficar bem dinâmico, bem prático, alguns movimentos que já são característicos da fisioterapia, em clínicas
em clínicas específicas, né? São protocolos bem específicos, aonde a gente tem que gerar um arco plantar. Então, como se o nosso arco plantar fosse para cá, o nosso tendão ele vem abaixo e esse tendão ele tem uma elasticidade, aonde ele acaba ficando mais relaxado quando o arco plantar ele está melhor formado. Então, vamos imaginar aqui, ó, um arco plantar e o meu tendão abaixo. Se o meu pé ele não é formado, esse arco plantar, ou seja, esse pé ele acaba desabando, né? Esse pé ele é um pé mais chato. O que acontece? Automaticamente eu deixo esse meu tendão mais alongado, né? E é bem característico aí, não é uma regra, mas é bem característico pessoas que têm o pé plano, né? Ou o pé chato, que tenham dores e fascites plantares. Então, o trabalho de arco plantar, trabalho de estabilidade de arco plantar, junto já desses alunos, já pode me gerar aí um grande benefício para outros movimentos, não só do agachamento, mas sim como uma caminhada, uma corrida. Então, só por aí a gente já consegue uma boa avaliação. Então, arco plantar, boa estabilidade. Esse arco plantar ele tem que estar formado. Para ele conseguir ficar numa tensão maior a longo período, eu preciso então de uma força de estabilidade dele. Então eu preciso de uma isometria. Como esse meu pé ele é um pouco mais plano, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que fazer movimentos onde eu consiga manter o arco plantar de forma mais natural. Tudo bem? Vamos colocar alguns exercícios específicos aqui? Olha lá. Então, se você pegar aqui, ó, movimentos do pé, arrastar os dedos para dentro, arrastar os dedos para fora, arrastar os dedos para dentro, olha lá, arrastar os dedos para dentro, arrastar os pés para fora. Esse é um movimento bem específico, não é um movimento difícil, até esse é um dos motivos que muitas vezes a gente coloca dentro do estúdio, coloca dentro dos alunos de musculação e treinamento funcional, crossfit, as pessoas realizando os exercícios descalço. Por quê? Porque o tênis, ele tende a manter a forma do teu pé. Então, você se mantém confortável dentro do tênis, mas na sola do pé você acaba não gerando tanto contato e não tendo tanta percepção na hora de conseguir realizar o movimento. Então, por isso que muitas vezes a gente até usa da estratégia de colocar alunos aí descalço para conseguir realizar o movimento, para que consiga sentir realmente o pé todo agarrado ao chão. Tudo bem? Outro exercício específico que a gente acaba colocando aí dentro da fisioterapia, dentro da educação física, é uma toalha ao chão, onde eu vou puxar essa toalha com os dedos do pé. Então, é um trabalho bem específico, onde eu consigo estar trabalhando os movimentos para que eu consiga gerar aí uma melhora de estabilidade e uma melhora de força do meu arco plantar, uma melhor estabilidade. Exercícios do Pilates, exercícios do Cross Pilates, onde a gente acaba montando alguns cursos, utilizam bastante da ponta do pé, né? Então, para você que é do Pilates, para você que é do Cross Pilates, então o uso no barrel, o uso na cadeira, o uso no reformer, normalmente ele é mais ponta do pé, e isso acaba gerando uma melhor estabilidade do arco plantar, né? O Pilates acaba sendo sempre descalço, então pessoas com característica de treinamento em cima do Pilates, da abordagem da modalidade do Pilates e do Cross Pilates, né? Ou seja, qualquer estúdio vinculado ao Pilates, tem uma característica de ter uma melhor estabilidade do arco plantar, por andar mais descalço, treinar descalço e utilizar de vários exercícios aí nos aparelhos clássicos com a ponta do pé. Tudo bem? Passado isso, a gente vai subir um pouquinho mais. Então eu saí do arco plantar, eu venho para o tornozelo. Tornozelo que tem sido um grande problema aí da maioria dos nossos alunos. Tudo bem? Falta de mobilidade no tornozelo. Mobilidade já é de movimento. Então, meu arco plantar gera estabilidade. Em cima do arco plantar, tornozelo. Tornozelo dá mobilidade. Então, se eu tenho falta de mobilidade no meu tornozelo, eu acabo afetando articulações que vêm para cima, tá? Então, como a gente acaba no movimento do agachamento específico fazendo dorsiflexão, então vamos se ater mais à dorsiflexão, né?
característico aí, segundo alguns artigos, de 0 a 20 graus nessa média, como é que a gente vai tentar avaliar uma característica desse nosso aluno, aonde ele está hoje e para onde que a gente possa estar tentando melhorar ele? Tudo bem? Qual é o teste que você vai ter que realizar aí junto do seu aluno? Os pés parados, fixos. Ele vai tentar empurrar esse joelho direcionado para a patela à frente da linha dos pés, linha dos dedos, o máximo para frente, para que eu consiga então maior ângulo de dorsiflexão, até o ponto onde eu não tire o calcanhar do pé. Então até o ponto onde eu não leve o bloco todo. Então aqui é a característica da minha dorsiflexão específica do meu tornozelo. Tudo bem? Na hora do movimento, para que eu consiga uma amplitude maior na hora do agachamento, para que eu consiga uma dinâmica maior enquanto estratégia na hora de um agachamento, eu necessito ter uma boa mobilidade articular. E isso a gente vai falar se esse joelho passa da ponta do pé, não passa, se deveria passar ou não, a gente vai falar no próximo vídeo, onde a gente vai colocar aí sobre posturas, tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso tornozelo, eu vou lá, faço a avaliação com o meu aluno, identifico se ele tem boa mobilidade ou baixa mobilidade. Essa média de 20 graus aí vai dar de 10 a 15 centímetros à frente da linha do pé, tudo bem? Essa é uma boa mobilidade para que esse aluno consiga gerar, para que a gente consiga alcançar, para que a gente almeje que esse aluno consiga realizar até o momento. E a gente vai trabalhar realmente forçando, porque treino de mobilidade, ou ele é em estabilidade, sendo trabalhado com isometria, ou eu tenho que trabalhar com movimento. Quando eu vou ter que trabalhar com movimento, eu vou ter que forçar um pouquinho mais, tá? Então, dói treinar, dói ganhar graus de mobilidade articular? Dói, só que ele dói no momento. A partir do momento que eu volto à posição, você não tem mais dor, tá? Então é diferente da dor muscular. Isso é interessante que o nosso aluno inteligente ele consiga também estar observando, porque muitas vezes a pessoa não tem baixa mobilidade de dorsiflexão no tornozelo. Muitas vezes ela tem um encurtamento posterior. Então, às vezes essa pessoa ela é encurtada, né? Tem gastrocnêmios aí encurtados ou com excesso de tensão. E daí o que acontece? Ele acaba limitando que esse meu joelho vá para frente. Então a gente tem que tomar alguns cuidados aí na hora de interpretar. Quando a gente quer trabalhar então mobilidade, a gente pode vir trabalhar aí junto da parede mesmo, né? Então colocar os pés mais próximos da parede e pedir para que esse aluno encoste o joelho na parede, gerando aí esse grau de mobilidade sem tirar o calcanhar. Quando ele conseguir realizar, como a gente sabe que esse ângulo de 0 a 20 graus, ele vai passar de 10 a 15 centímetros da ponta do pé, então a gente vai recuar um pouquinho mais para ele, até onde ele vai conseguir sair da zona de conforto e vai trabalhar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe e um pouquinho mais longe. Depois a gente pode até também evoluir junto desse exercício, né, fazendo uma mobilização junto desse tornozelo. Então eu vou lá pegar uma super band, né, consigo pegar uma super band, adapto ela nos maléolos, trago para que ela gere uma tensão maior lá na frente. Então ela vai tracionar meu pé, ela vai mobilizar meu pé, gerando maior tensão. E eu venho aqui, ó, e empurro esse meu joelho cada vez mais para frente. Tudo bem? Também ele é um exercício ótimo aí para que se tenha ganho de mobilidade nos tornozelos. Lembrando que tornozelo tem que ficar um alerta aí, porque é onde a gente tem mais dificuldades aí nos nossos alunos, tá? Não sei, não consigo mensurar aí o quanto de cada 10 alunos, mas são muitos que a gente consegue melhorar a amplitude do agachamento só com essa adaptação do tornozelo. Tudo bem? Subimos um pouquinho mais do tornozelo, chegamos no joelho. Joelho, que por mais que ele me dê então flexão e extensão, ele é uma articulação de estabilidade. E essa estabilidade, ela é adaptada com os seus músculos que protegem nessa articulação do joelho. No caso aqui, quadríceps, adutores, abdutores e posteriores, né? Um dos principais aí é o quadríceps, mas a gente já sabe que essa briga entre adutor e abdutor
tem feito aí grande diferença também na hora dos valgos dinâmicos, né? Que a gente vai falar em posturas lá. Então, joelho tem que me gerar estabilidade, tá? Lembrando que se tornozelo me dá estabilidade, tornozelo me dá mobilidade. Se de repente ele não tem mobilidade e passa a ficar mais fixo, eu acabo transferindo essa função para meu joelho. Então, até eu particularmente, Emílio, não gosto muito do uso de tornozeleira, de botinhas amarradas fixas. Por quê? Porque o tornozelo ele é feito para gerar mobilidade. Então, se eu coloco alguma bota, alguma estabilidade, aonde eu acabo deixando que esse meu aluno consiga fazer uma dorsiflexão, por exemplo, para jogar um futebol e tudo mais, ele vai ter que compensar de outra maneira. Muitas vezes ele vai jogar para o joelho, vai jogar para o quadril. Essa dor ela vai acabar sendo característica de outro lugar. Tá bom, Emílio, mas daí meu aluno ainda não consegue, ele tem dor no tornozelo para jogar. E como é que eu faço para colocar ele jogar? Quem sabe ainda não é o momento então dele voltar a jogar, né? Então eu tenho que devolver essa função para esse meu aluno, para que ele consiga aí sim desvendar e conseguir trabalhar o esporte, trabalhar os movimentos de maneira mais correta. Agora, tudo que eu penso, eu Emílio, penso que tudo que eu tenho que colocar, munhequeira, cotoveleira, ombreira, joelheira, tem que colocar tornozeleira, é porque essa articulação ela não está funcionando de maneira correta. Então, quem sabe eu tenho que usar outras estratégias ainda, né? Eu deixo esse esporte um pouquinho de lado, eu venho trabalhar essas outras articulações para que assim eu consiga fazê-la ter determinada função novamente e que eu consiga aí desenvolver junto do esporte mais uma vez. Tudo bem? Então, joelho gerando estabilidade, estabilidade então através de isometria. Em isometria eu vou pensar então no meu quadríceps, vou pensar nos meus abdutores, adutores e nos meus posteriores, para que esse joelho aí acabe nessa guerra, nesse cabo de força aqui, para que ele consiga ficar o mais estável possível. Tudo bem? Acima então do joelho, quadril. Quadril, se o joelho me deu estabilidade, quadril vai me dar mobilidade. Né? Então, a gente é acostumado a dar aula, né, em cursos, então a gente já espera até a resposta dos nossos alunos. Então, me gerou estabilidade, aqui vai me gerar mobilidade. Mobilidade complexa, né? Porque cabeça do fêmur com o acetábulo tem diversas maneiras, né? Então, a gente consegue classificar aí 3 cabeças de fêmur diferentes, que vão me dar 3 agachamentos diferentes, mas em todos eles essa articulação ela vai me permitir sempre flexão, extensão, adução, abdução, né? Rotações. Então eu tenho que visualizar se meu aluno tem déficit, né? dessa mobilidade no quadril, qual é esse déficit que ele tem realizado e tentar trabalhar nessa melhor estratégia. Por quê? Porque acima do quadril vem a lombar, e a lombar se o meu quadril deu mobilidade, a minha lombar ela tem que me dar estabilidade. Por mais que eu tenha aí pequenos graus de flexão, extensão e inclinação, a lombar ela é um pouco mais rígida, que ela tem que me dar estabilidade. E aí que é aquele nosso problema. Se me falta mobilidade no quadril, eu tento movimentar o bloco todo, ou seja, eu tento movimentar a minha lombar em conjunto. E isso acaba não sendo a melhor estratégia, porque a lombar ela é feita para ficar mais parada, mais estável. Quando eu tenho que levar ela para realizar algum movimento, o que acontece? Ela acaba sofrendo muito mais. Então, alunos com baixa mobilidade do quadril, sempre às vezes vão responder então com baixa mobilidade no quadril, dores na lombar, dores no joelho, tá? Então sempre tentar avaliar um pouquinho mais. Então como é que eu trabalho a mobilidade do meu quadril? Qual é a característica aí que eu vou conseguir ter mobilidade do quadril e consequentemente gerar uma estabilidade melhor para a minha lombar? O que acontece? A lombar ela tem sido prejudicada ao longo dos anos por um relaxamento, ou seja, uma fraqueza de core também. Tá? É uma das características, é um dos pontos, eu já vou colocar outros pontos.
A minha lombar ela acaba sofrendo e por fraqueza de core ou até por baixa mobilidade em cadeia torácica, ela acaba ficando em extensão. Então é bem comum nós vermos pessoas que ficam com a lombar em extensão. Problema, todos os vídeos eles são interligados, então vocês vão ver que a tensão que é gerada em cima da lombar nem sempre gera dor no aluno no início, só que isso a longo prazo, né, ao longo dos anos, isso vai acabar, quanto menos mobilidade você vai tendo, mais fixo isso vai gerando. Então a lombar, por mais que ela seja uma articulação estável, eu tenho pequenos movimentos onde eu tenho que trabalhar, tá? Então a lombar ela é bem complexa. Qual é o movimento que eu consigo fazer então para que eu consiga trabalhar tanto o movimento de flexão, extensão e rotação, ou seja, fazer o meu fêmur ficar estável e fazer com que essa minha articulação pélvica, né, essa minha articulação do quadril, faça um trabalho e consiga deslizar, né, de uma melhor maneira, buscando graus de amplitude maior, né, na cabeça do fêmur junto do meu acetábulo. Então um exercício aí bem característico, né, que a gente consegue estar trabalhando é sentado na bola. Então eu vou lá, vou fixar meus pés, a bola ela é instável, ou seja, meu quadril é quem vai ter que trabalhar para que eu consiga manter uma melhor estabilidade na bola. Então se eu tenho uma lordose mais acentuada, eu acabo ficando mais instável na bola, tá? Então esse trabalho de mobilidade no quadril junto à bola, ela é bem interessante para que esse aluno acabe se conhecendo e quando chegar o momento, no agachamento, onde a gente queira que a pelve esteja neutra e não em extensão e nem em flexão, quando a gente quiser que essa pelve esteja neutra, que esse nosso aluno ele consiga dominar melhor. Faz um teste aí para mim. Agora, você que está em casa, olha lá, faz um teste para mim. Coloca a sua pelve em extensão. Colocou em extensão? Tenta contrair o seu glúteo agora. Tenta mensurar qual é o grau de contração do seu glúteo. Agora solta, relaxa e mantém a pelve neutra. Faça a contração do glúteo. E aí, é maior ou menor do que em extensão? Quando a gente está em extensão, dificilmente a gente consegue uma ativação de glúteo. E esse é um dos motivos aonde muitas pessoas fazem agachamentos nas academias, nos boxes de CrossFit, dentro de estúdios de treinamento funcional e acabam tendo dor na lombar ao realizar agachamentos. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque essa pelve ela tem que estar neutra. Quando eu acabo deixando essa pelve em extensão, ou seja, fora da minha fisiologia anatômica, eu acabo não conseguindo ter uma maior ação do glúteo. Faz o agachamento? Consegue realizar o agachamento? Consegue, só que ele não consegue evoluir. E isso vai gerando um grande problema quando vai chegar em alguns quilos. Você vai tentar aumentar um pouquinho mais, essa pessoa não vai conseguir. Por quê? Porque ela está agachando somente com a estabilidade da lombar e não está utilizando os glúteos. Quando eu acabo acionando meus glúteos com a minha pelve neutra, eu acabo tendo uma progressão melhor. Por quê? Porque hoje eu não tenho força só com peso corporal, daqui a pouco eu tenho 10 quilos, 15, 20, 30, eu não tenho limites para conseguir sempre agregar mais carga. E quando eu fico em cima da lombar, agacho em cima da minha lombar, eu sou mais limitado, porque chega uma hora que a minha articulação ela não aguenta mais. Então, se o seu aluno ele tem muita tensão na lombar na hora do agachamento, fique alerta então para essa correção, porque pode ser que esse aluno ele esteja ou em extensão ou em flexão pélvica, tudo bem? Então exercícios como o da bola fazem com que esse aluno ele consiga ter maior qualidade na hora dos movimentos, faz com que ele entenda o que é uma pelve em flexão, o que é uma pelve em extensão, o que é uma pelve neutra, onde ele sente uma tensão maior durante o seu dia a dia, porque não adianta às vezes você querer fazer uma correção dentro de alguns momentos de agachamento dentro da academia e esse teu aluno depois ele ficar sentado no computador em cima da lombar. Então eu não vou conseguir readaptá-lo, ou seja, ele já vai chegar com a lombar tensa, aí eu vou colocar ele para fazer agachamento ainda,
pode não ser uma boa estratégia. Evolução que eu posso ter com a bola: colocar as mãos na bola, coloco as mãos na bola e tiro um pé, ou seja, gera maior instabilidade e eu tenho que ter maior controle com o quadril. Então quem está controlando aqui é o quadril. Evoluir um pouquinho mais, evoluo um pouco mais, evoluo um pouco mais e eu consigo usar o quadril para que eu tenha amplitudes maiores de movimento e para que eu consiga me manter mais estável na bola. Tudo bem? Tenta essa prática aí junto com o seu aluno e depois me conta se deu certo ou não, para que ele consiga ter melhor raciocínio, para que ele consiga ter melhor percepção na hora de realizar o movimento. Se meu quadril acaba tendo graus maiores de mobilidade na hora do exercício, a minha lombar acaba fazendo só o efeito dela. Se minha pelve fica neutra, a lombar ela não gera tensão e ela fica estável do jeito que é para que ela fique. Então é bem interessante aí você conseguir avaliar então a mobilidade do seu quadril junto dos seus alunos. Não é muito dito, mas acima da região lombar nós temos a nossa região torácica. E como a nossa coluna ela é um todo, então se eu tenho alunos mais cifóticos, automaticamente para que a minha coluna ela mantenha um padrão de equilíbrio, essa lordose ela é aumentada. Recapitulando, se eu tento melhorar a estabilidade, deixar esse meu aluno com a pelve neutra, só que ele é muito cifótico, pode ser que eu entre numa controvérsia. Por quê? Porque você já está com a lordose aumentada por causa da cifose exagerada. Então, se eu não melhorar, às vezes, essa mobilidade torácica e essa estabilidade de cintura escapular, pode ser que eu não consiga resolver a lombar lá embaixo. Estão vendo como é complexo? O nosso corpo ele trabalha como um todo e não em áreas isoladas, tá? Então, adaptação então para minha lombar, tentando deixar a estabilidade e deixando essa pelve mais neutra. Aí, subo um pouquinho mais, torácica, região torácica. Qual é a região da minha coluna que me dá maior pontos de rotação? Região torácica. Então, alunos que não têm essa mobilidade acabam também gerando bloco. Girando o bloco, ele acaba tensionando maior a sua lombar. Então, olha lá, vou passar para vocês uma dica legal, um exercício bem legal que eu acabo passando para diversos alunos aqui na academia, sempre para trabalhar então maior ponto de rotação junto da cadeia torácica. Tudo bem? Olha lá. Esse aluno, ele vai apoiar a perna na parede, joelho no chão, as duas mãos vão na parede, uma mão faz um semicírculo e ele acaba gerando maior ponto de rotação na cadeia torácica, aproximando cada vez mais da parede. Qual é a segurança que nós temos aqui? Essa perna que está na parede, minha perna direita, ela está jogando o quadril para contra a parede, ou seja, eu já estou estabilizando o meu quadril, ou seja, eu não tenho perigo para que a minha lombar acabe fazendo uma rotação excessiva. Então, olha lá, voltei, estabilizei, fiz a rotação, tento gerar um maior grau de amplitude e acabo retornando. Esse é um exercício bem legal. A gente tem passado aí no início das aulas junto dos nossos alunos e já tem visto bastante diferença em rotação de cadeia torácica automaticamente. Se essa função ela acaba voltando a ter melhor qualidade, as suas articulações proximais elas acabam fazendo só determinada função. Tudo bem? Acima dessa cadeia torácica, então, cintura escapular, que é onde alguns alunos aí também têm dificuldade, acabam deixando as escápulas mais aladas. Então, cintura escapular, ela tem que me gerar estabilidade. Então, essa minha escápula, ela não pode ficar presa. Então, ela não pode ficar somente alada. Ela não pode ficar só para fora. Não, essa minha escápula, ela é tridimensional. Então, ela tem que ter todas as funções para que ela consiga manter uma melhor estabilidade. Faz com que a minha coluna me mantenha mais neutro e vai melhorar esse agachamento lá. Quando eu coloco um front squat, por exemplo, se eu for mais cifótico, meu ombro ele acaba vindo para frente, eu acabo ficando mais cifótico.
Se eu fiquei mais cifótico, a minha lordose tem que entrar, tem que encaixar melhor. Eu tenho que ficar com maior lordose, ou seja, na hora de eu agachar, eu acabo não conseguindo agachar. Então, olha quantas funções a gente está conversando no dia de hoje para que eu consiga ter uma melhor estabilidade de cintura escapular, para que eu consiga ter um melhor encaixe com a pelve neutra, para que eu consiga, então, ter uma melhor mobilidade no tornozelo, para que eu consiga aí fazer um agachamento com o menor nível de compensação possível. Espero ter ajudado vocês com uma visão diferente, então, sobre mobilidade junto do agachamento. Tudo bem? Lembrando que a nossa maratona de agachamento continua. Hoje foi só o segundo dia do vídeo. Nosso primeiro dia a gente lançou as estratégias. Hoje a gente veio já para mostrar qual é a prática utilizada para que a gente consiga então melhorar a mobilidade do meu aluno. Eu tenho que avaliar desde o arco plantar, estabilidade, mobilidade do tornozelo, estabilidade do joelho, mobilidade do meu quadril, estabilidade lombar, mobilidade torácica, estabilidade da minha cintura escapular. Se alguma dessas funções estão fora do seu padrão, pode ser que o seu aluno corra risco em outras situações, porque o nosso corpo, como a gente sempre fala, ele é todo interligado. Espero ter ajudado vocês, conto com o comentário de vocês. Se vocês tentarem isso com alunos de vocês, manda pra gente, né, identificar e conseguir elaborar cada vez mais estudos para que a gente contribua então com a qualidade de vida dos nossos alunos. Tudo bem? Próximo vídeo amanhã com uma nova estratégia então para que a gente consiga melhorar os agachamentos. Até mais!